Saudações, alunos das escolas cívico-militares do Estado do Paraná. Estamos começando mais uma aula de cidadania e civismo direcionada a você, aluno do 8º ano. Aula essa em que a gente vai fazer uma grande retomada sobre a história do Estado do Paraná. Qual é o grande objetivo da nossa aula de hoje? É justamente compreender como ocorreu a formação histórica do território paranaense e identificar aí alguns dos principais nomes relacionados à história do Paraná. Então, vamos verificar aqui que a emancipação política do Estado do Paraná, isso é, quando o Estado do Paraná ganhou autonomia em relação à província de São Paulo, na época da monarquia os estados eram chamados de província, tá? E o Paraná fazia parte dos estados da província de São Paulo. O Paraná ele foi emancipado em 28 de agosto de 1853. Isso ocorreu através da Lei de número 704 do Império Brasileiro, que foi votada e aprovada nessa data. Então, isso ocorreu devido a uma série de disputas parlamentares durante o reinado de Dom Pedro II. A sua data de fundação é um tema de discussões até hoje, e os motivos que levaram são frutos de debates até os dias atuais, já que a data em que se celebra a emancipação política do Paraná é 19 de dezembro de 1853, e ela diz respeito à posse do primeiro presidente de província do Paraná. Então veja, nós temos uma data em que nós temos a lei que cria a província do Paraná, porém o primeiro presidente de província, que seria o equivalente a governador na época, só ocorreu no dia 19 de dezembro. Hoje a gente celebra como a data da emancipação, não a data da lei que cria a província do Paraná, mas sim a data da posse desse primeiro presidente de província. Quando essa lei foi escrita, ela não dizia um motivo da escolha dessa data do dia 19 de dezembro. E aí cabe a muitos historiadores que discutem, será que essa data está correta? A gente não deveria justamente celebrar a Lei 704 ao invés da posse do presidente de província? Essa é uma questão de debates. Mas aqui nós temos, pessoal, a Capitania de Santana. No período colonial, inicial, no começo, você teve as famosas capitanias hereditárias. Tá? A maior parte do Paraná encontrava-se a oeste do Tratado de Tordesilhas, limitando-se no litoral apenas a região ali de Paranaguá, a região de Morretes e a região de Antonina. Tá? Isso tudo era organizado na forma da Capitania de Santana. Era uma capitania hereditária. Então, só o litoral que fazia parte. A maior parte, se nós observarmos, do que hoje é o Estado do Paraná, seria território pertencente à coroa espanhola e não à coroa portuguesa. Foi muito importante aí para a interiorização da colônia, justamente a gente ultrapassar essa faixa do Tratado de Tordesilhas, o chamado Caminho de Viamão. Enquanto a ocupação no litoral ocorreu devido à mineração do ouro na região ali de Paranaguá e Antonina, a interiorização ocorreu através do Caminho de Viamão, que levava gado e equinos do sul para a cidade de Sorocaba. Então, justamente ali, vinha do Rio Grande do Sul, os gado e cavalos que eram levados até São Paulo. Esse pessoal aí já passava mais a oeste do Tratado de Tordesilhas. Isso levou a várias populações a ocuparem esse território, mesmo que transgredisse o Tratado de Tordesilhas. Aqui nós temos um monumento aos tropeiros, que fica na cidade da Lapa, justamente feito aí por Poti Lazarotto, um dos grandes aí artistas do estado do Paraná. Mas o Paraná ele começa a ter o seu território mais estabelecido, como nos dias atuais, através do Tratado de Madrid. O tratado foi assinado em 1750 entre Portugal e a Espanha. Esse tratado é que garantiu a Portugal o controle maior do território do interior aí do que hoje é o estado do Paraná, deixando aí as fronteiras muito próximas às fronteiras atuais. Portanto, aqui essa pintura aqui, que é o panorama de Curitiba, foi feito por um dos grandes pais da pintura brasileira, Jean-Baptiste Debré, no ano de 1827, mostrando aí a paisagem do que hoje é a capital do estado do Paraná. E a emancipação política? Quando que o Paraná passou aí a se desenvolver, a ganhar autonomia política? Bom, a história da emancipação política do Paraná tem início em 1660, com a breve criação da Capitania de Paranaguá. Essa capitania não durou muito tempo, foi um projeto aí de pouca data. Já a partir de 1809, com o apoio dado à região pelo príncipe regente Dom João VI, é enviado à corte do Rio de Janeiro esse carinha chamado Pedro Joaquim Correia,
de Sá, na tentativa de recriar a capitania. Porém, essa tentativa fracassou. Então veja que já havia aí certos planos, um certo ideal de separar, de dar autonomia para a região aí, onde hoje nós temos a cidade de Curitiba, Paranaguá e toda essa capitania. Então já havia esse desejo latente por parte da população daqui. Apesar do fracasso de 1821, as câmaras municipais continuaram com sua reivindicação pela nova província. Daí, a partir de 1820, depois, você vai ter o aumento aí também de apoio da cidade de Lapa e da cidade de Castro, duas cidades aí com um grande histórico do tropeirismo. Nesse contexto, se destacaram dois nomes para a emancipação política do Paraná. Um deles foi Paula Gomes, que era um dos grandes tropeiros dessa época, e também o de Correia Júnior, que era um coronel da Guarda Nacional. Então, uma pessoa aí com bastante autoridade política na região. E nós temos também, nesse período, a construção do caminho de Itupava. Em 19 de fevereiro de 1811, foi criada aí a comarca de Paranaguá e a comarca de Curitiba, por Dom João VI, devido ao tamanho e à distância. A princípio, a capital da comarca ficava na cidade de Paranaguá. Em seguida, ela foi transferida para a cidade de Curitiba. Nós temos aqui uma ilustração, justamente uma fotografia de um trecho do caminho de Itupava que liga Curitiba à cidade de Morretes. Então veja que você vai ter, a princípio, a criação de uma comarca, não ainda uma província, um estado, mas uma comarca. Essa comarca, a princípio, ela fica centralizada no litoral, na cidade de Paranaguá. Depois, com o desenvolvimento do caminho de Itupava, é que daí você tem uma facilidade para subir a Serra do Mar e aí estabelecer um centro administrativo na cidade de Curitiba, agora com contato mais próximo também com o litoral. O que nos leva aí à primeira atividade de nossa aula de hoje, em que eu pergunto: a quais atividades econômicas podemos relacionar o início da ocupação do território paranaense? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês, a quais atividades econômicas podemos relacionar o início da ocupação do território paranaense? Então, a minha sugestão de resposta aqui, eu falo, o início da ocupação do território, que atualmente pertence ao estado do Paraná, ocorreu através da exploração do ouro em seu litoral e também pela atividade tropeira, principalmente ali na região do Primeiro Planalto, e depois se expandindo também para outras regiões geográficas do estado do Paraná. Mas quando que você vai ter realmente emancipação de fato? Bom, em 1850 discutia-se a criação da província do Amazonas, separando ela da província do Grão-Pará. E o senador Batista de Oliveira sugeriu que, ao mesmo tempo que, em paralelo, a criação da província do Paraná. Essa sugestão teve forte apoio de Cruz Machado e do senador Carneiro Leão. Mas uma tentativa de atrapalhar essa união ocorreu por parte do senador Campos Vergueiro, que propunha unir o Paraná a Santa Catarina. Ocorre aqui que, um pouco antes de ser discutida essa proposta da criação da província do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, haviam tido grandes revoltas, as chamadas revoltas liberais. E por isso havia discussão de separar o Paraná de São Paulo, talvez como uma forma de punir São Paulo por ter feito essa revolta contra Dom Pedro II, contra o Partido Conservador, assim enfraquecendo a autonomia de São Paulo. Por isso que houve essa tentativa do senador Campos Vergueiro de atrapalhar justamente essa discussão da emancipação política do estado do Paraná. Ele via isso como um revanchismo contra São Paulo. Porém, não aconteceu e foi aprovada então a Lei 704, criando a província do Paraná. Em 19 de dezembro de 1853, Zacarias de Góes e Vasconcelos chega a Curitiba e toma posse como o primeiro presidente de província do Paraná, sendo responsável aí pela organização da nova província. Vamos lembrar aqui que o cargo de presidente de província é o equivalente ao que nós temos hoje o cargo de governador. E esse cargo, na época, ele não era um cargo eleito, ele era indicado pelo imperador. Então, coube aí a Zacarias de Góes e Vasconcelos justamente dar início à estruturação, à criação de toda uma estrutura administrativa necessária para se governar uma província. Então, criando aí as primeiras assembleias, prédios públicos, secretarias, que seriam necessários aí para acompanhar. E o Zacarias de Góes e Vasconcelos governou aí a província do Paraná entre 1853 e 1855. O que leva, então, a mais uma atividade na nossa aula de hoje, em que eu pergunto: qual a importância de Zacarias de Góes e Vasconcelos para o estado do Paraná? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês qual é a importância que tem Zacarias de Góes e Vasconcelos para o estado do Paraná. Minha sugestão de resposta: quando Zacarias de Góes e Vasconcelos assume como presidente da província do Paraná, ele consolida o desejo de emancipação política do estado e se torna responsável por criar toda a estrutura administrativa necessária justamente para a administração desse estado. Então, a partir do momento que ele toma posse, a lei não pode mais ser revogada. Então, é consolidado esse desejo que há tempo havia nos moradores dessa região por sua autonomia política. Então, ele também se torna responsável aí por iniciar a criação de toda uma estrutura de governo tão necessária aí para a administração do que na época era chamado de província e com a República passou a ser chamado de Estado. E quais são os grandes ciclos econômicos que envolveu aí o estado do Paraná? O primeiro grande ciclo econômico do Paraná foi justamente a exploração da erva mate. Isso aconteceu na região aí ao redor da região metropolitana de Curitiba e cercanias, que produz uma bebida muito admirada nos países do Cone Sul, como Argentina e como Uruguai, que é justamente o chimarrão, além também de ser uma bebida típica do estado do Rio Grande do Sul. E foi uma grande fonte de riqueza para a região de Curitiba, inclusive aqui ressaltada pelo pai da pintura paranaense, Alfredo Anderson, nesse célebre quadro que é o Sapeco da Erva Mate, justamente aí mostrando a colheita, o tratamento dado para essa planta tão importante aí para o desenvolvimento da riqueza do estado do Paraná e que destacou uma das maiores personalidades do estado do Paraná, que foi justamente o Barão do Cerro Azul. Este já foi um dos maiores ervateiros de todos. Ele iniciou com a atividade ervateira na cidade de Antonina. Com a construção da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá, na época da sua construção ela foi batizada de Estrada de Ferro Princesa Isabel, estabeleceu-se na região de Curitiba e foi o maior produtor ervateiro do estado do Paraná. Investiu aí justamente na modernização econômica do Paraná, como a criação da impressora paranaense, aqui utilizada justamente para imprimir os sacos onde era guardada a erva mate, as embalagens, o Banco Industrial e Mercantil, um importante banco de investimento para o desenvolvimento da indústria, e ajudou a fundar a Associação Comercial do Paraná, inclusive tendo sido seu primeiro presidente. Essa é uma figura muito importante para a economia e para a política do estado do Paraná, nesse período do final do segundo reinado e começo da República. Em seguida, nós temos aí o desenvolvimento, principalmente na região norte do Paraná, a região de Terra Roxa, e um outro importante ciclo econômico, que foi justamente o ciclo do café, que está então diretamente relacionado à ocupação, à migração de pessoas para esse território mais do interior, mais afastado do litoral, o que garantiu grande riqueza para o Paraná e para a região. Toda essa riqueza agrícola do estado do Paraná acabou tornando-se necessário a criação de grandes empresas justamente para dar a estrutura física para essa economia que cada vez saía do eixo do litoral e ia mais para o interior. Usando-se dessa riqueza na cobrança de impostos, foram construídas grandes empresas estatais aí para administrar isso. Então, em períodos mais recentes, diversos governadores se destacaram para a construção do Paraná moderno, através da fundação de grandes obras para integrar o estado, como a Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, a Telecomunicações do Paraná, a antiga Telepar, que foi privatizada, hoje não existe, a Copel, Companhia Elétrica do Estado, o Banco do Estado do Paraná, Banestado, também privatizado, e o asfaltamento da rodovia do Café, integrando o que eles chamavam de dois Paranás, o norte cafeeiro e o litoral e o Planalto Curitibano. Então aí nós temos todo um processo procurando realizar a integração econômica e ligando todo o estado do Paraná, assim facilitando a sua riqueza agrícola e a sua riqueza industrial. O que nos leva então para a última atividade da aula de hoje, em que eu pergunto para vocês, a interiorização e modernização industrial do estado do Paraná estão relacionados a quais ciclos econômicos? Vocês têm um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu questionei vocês aqui, a interiorização e modernização industrial do estado do Paraná estão relacionadas a quais ciclos econômicos? Então, aqui minha sugestão de resposta, né? Esses dois processos estão relacionados ao ciclo econômico da erva mate, nos arredores de Curitiba, e o ciclo do café na região norte do estado. Então, nós temos aquela primeira colonização do litoral, motivada ali pelo ouro, no período colonial, mas aí nós vamos vendo esse processo de cada vez mais interiorizar a população do estado do Paraná, justamente por motivações econômicas, com aí o ciclo da erva mate e, posteriormente, com o ciclo do café. Então, eu agradeço a todos vocês por mais essa aula e até breve.